Olá, boa noite! Estamos começando a nossa última live do ano e o entrevistado será o Dr. Ítalo Medeiros, otorrinolaringologista, que vai tirar todas as dúvidas dos nossos seguidores, que inclusive já mandaram muitas perguntas, né? Além, lógico, das perguntas que serão respondidas aqui ao vivo, né? Eu espero que vocês gostem bastante. Preparamos essa live com muito empenho, muito carinho, né? E também para poder ajudar principalmente as pessoas que têm zumbido a se informar, né, sobre esse sintoma, né, que é o zumbido. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há 20 anos, eu tenho um consultório em São Paulo, no bairro de Higienópolis, eu sou pesquisadora, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado na otorrinolaringologia no ambulatório da otorrino. Todos os meus estudos foram em relação ao zumbido, né? Fiz também uma especialização na época em disfunção musculoesquelética. Hoje eu sou pesquisadora, faço parte do grupo de pesquisa de zumbido do Hospital das Clínicas, que é liderado pela doutora Giane Oiticica. Eu ministro cursos para fisioterapeutas, né? Não só sobre zumbido somatosensorial, mas também sobre a síndrome tônica do tensor do tímpano, e também ministro aulas nas pós-graduações sempre relacionadas ao zumbido. Então a minha vida profissional sempre é em torno do zumbido, a minha paixão é o zumbido, então não é à toa que eu tô aqui tentando ajudar vocês de alguma forma, tá? Bom, a gente vai tentar fazer de uma forma bem dinâmica para que a gente possa responder todas as perguntas em 1 hora, tá bom? Para quem nunca assistiu uma live minha, eu converso rapidamente com o Dr. Ítalo, tá? Com o profissional que é convidado. E eu tenho aqui uma lista de perguntas que o pessoal me mandou por stories, mas também eu vou tentar responder as perguntas que o pessoal vai fazer aqui também ao vivo. Beleza, vou chamar então o meu grande convidado querido, Dr. Ítalo, meu amigo. Aguardar aqui a entrada dele. Cruzem os dedos, vamos lá. Nossa Senhora do Wi-Fi nos ajude hoje para essa conexão. Eu tô fora de São Paulo, o doutor Ítalo também tá numa área assim, que a gente está torcendo para que essa internet funcione. Bom, gente, olha, eu recebi muitas perguntas interessantes aqui, viu? Então, realmente vai poder ajudar não só as pessoas que perguntaram, mas também as pessoas que vão nos assistir, porque com certeza são dúvidas, né? Que são geradas também para essas pessoas. Vamos ver se o Ítalo entra. Estou aguardando aqui. Vamos ver. Deixa eu cancelar e chamar ele de novo. Só um minutinho. Tá? Peraí, deixa eu ver se eu... Aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Só um minutinho. Acho que agora vai. Agora vai. Que bom! Essa vida cibernética é meio complicada, né? Mas estamos escutando bem? Mas olha, que bom, que bom. Nossa energia é boa. Enfim, meu amigo, que alegria ter você aqui, ainda mais fechando a live do ano, né? Quem conhece o Dr. Ítalo sabe que ele é uma pessoa super especial, é uma pessoa assim super popular, todo mundo adora encontrar nas esquinas, nos congressos. Olha, quando eu tô com o Ítalo no Hospital das Clínicas andando junto, eu falo, gente, parece tronco de enchente, porque aonde ele vai, ele para falar com todo mundo. Eu falo, não é possível, é uma pessoa tão popular como o Ítalo, nunca vi um negócio desse. O meu apelido é Capitão Gancho, né? Capitão Gancho, que eu vou falando. Tô encontrando. Pois é, né? Eu na verdade, tô fechando e eu fui o primeiro também, né? É verdade, naquela época exatamente. que a gente fez a primeira live, eu disse, não, mas não deixa nada gravado, não, porque eu acho que esse negócio de deixar gravado live não dá certo. E aí Ítalo, foi o que querido, foi, né? Para
conhece, fale um pouquinho da sua formação, por favor. Então, vamos lá. Eu sou o Ítalo, eu sou otorrino, eu sou pernambucano, né? E há 25 anos, 26 anos, né? Eu me mudei para São Paulo para vir fazer residência. Então, hoje em dia, eu vivo, né? E moro em São Paulo, né? Estou em São Paulo há 25 anos, fiz residência no Hospital das Clínicas, né? Na Universidade de São Paulo, na USP. Fiz residência de otorrino, depois fiz meu doutorado aqui também, fiz meu doutorado em, né, otoneurologia, então eu sou um otorrino que trabalho na área de otoneuro. Otoneuro é a parte da otorrino que estuda, né, o zumbido, a surdez, as tonturas, quer dizer, estuda o labirinto e as suas vias, né? Tanto o otorrino como alguns neurologistas de várias áreas, como a fisioterapia, a fonoaudiologia, né? Tem essa área de interesse, né, que é exatamente estudar o labirinto e suas vias, né, periféricas e centrais, as que levam as informações da audição e do equilíbrio. Então, é essa a minha história. E aí eu trabalhei muitos anos no grupo de zumbido, junto com a Tani, na época, aqui no Hospital das Clínicas. Né? O ambulatório deve ter durado uns 13, 14 anos. Depois eu me tornei diretor, na verdade, aqui. Hoje em dia eu estou mais na área, aqui no HC eu fico muito na área de gestão. E clínicas onde eu trabalho e trabalho também no meu consultório na cidade de São Paulo, né, junto aí da Karina, bem próximo. Eu estou no bairro dos Jardins Pinheiros e a Karina está aqui em Genópolis, né, e a gente tem essa amizade já de muitos anos, né, Karina? Porque a Karina veio fazer aqui conosco a tese dela de mestrado, de doutorado, e eu fui da banca da Karina, né? Então, realmente o trabalho da Karina é lindo, né? Com a fisioterapia, então a gente tem esse contato aí. Então essa é a minha história, sou um daqueles apaixonados por estudar tontura, zumbido, né, e surdez. De modo geral eu faço tudo na otorrino, mas minha área de atuação maior é exatamente essa, é isso que eu amo fazer. Perfeito, Ítalo. Vamos colocar já a mão na massa, porque tem muita pergunta, a gente não pode perder tempo aqui. Então, vamos começar com a primeira pergunta aqui, que foi da Aline Mendonça. Ela fez duas perguntas. A primeira é que, inclusive, essa pergunta da Aline é uma pergunta muito frequente que eu recebo aqui. Por que cochilar, a pessoa vai estar, sei lá, com zumbido baixo? Ela cochila depois do almoço, ou cochila à tarde, enfim. E ela acorda com zumbidos mais alto. Sempre o pessoal pergunta isso. E a outra pergunta dela é se remédio para tireoide, como o Puran, pode contribuir para aumentar o zumbido. Então, são duas perguntas da Aline Mendonça. Vamos começar por essa última, né? Do Puran. Na verdade, dentro do nosso ouvido, existem receptores para os hormônios tireoidianos. Então, toda a função tireoidiana, ela tem uma conexão muito grande, né, com a via auditiva. Portanto, se você é alguém que tem um hipotireoidismo e que precisa usar hormônio, o hormônio, né, se ele chegar num paciente deficiente, vai provavelmente ajudar, né? Agora, se esse hormônio, né, se esse hormônio, né, criar no paciente uma situação de hipertireoidismo, ou seja, o paciente está tomando mais hormônio do que ele precisa, né, sem dúvida nenhuma, pode piorar. Então, a via de regra, assim, a melhor condição é tornar, né, a função tireoidiana, né, deixar ela dentro do limite, nem para mais, nem para menos. Hormônio de mais é ruim, hormônio de menos é ruim, né? Então, chega num equilíbrio para tentar ajustar tudo isso. Isso é como a gente pensa
quanto médico. Deixar, na verdade, a função tireoidiana adequada para cada paciente. Porque a disfunção da tireoide é, sim, uma causa de modulação de zumbido e muitas vezes até de geração de zumbido, se o problema da tireoide for causar uma perda de audição, por exemplo. E a gente sabe que os hipotireoideus, por exemplo, né, e mesmo os hipertireoideus, eles podem ter zumbido por essa deficiência ou pela o excesso. Inclusive, os hipertireoideus também podem ter até zumbido pulsátil, né, por uma situação de hiperfluxo que eles fazem. A outra, não necessariamente é uma verdade, né? Tirar cochilo e acordar com zumbido. Eu tenho um paciente que tira cochilo e melhora, relaxa, por exemplo, a musculatura cervical, relaxa, né, a musculatura da TM e acordam melhor. E tem pacientes que podem, na verdade, fazer bruxismo, fazer... De um modo geral, né, essa não é uma verdade para todos os pacientes. Né? Pelo menos na prática clínica eu não vejo isso. Eu vejo muito pelo contrário. O paciente diz assim, olha, quando eu não durmo à noite muito bem, a gente sabe que o sono é um fator modulador também para o zumbido, né? Quando eu não durmo muito bem, obviamente, no outro dia meu zumbido pode estar um pouco pior. Isso é um fato. E por diversos motivos, né? Por alteração, na verdade, do locus cerúleus, uma região relacionada ao sono, por contraturas cervicais, por disfunções de ATM, e por aí vai, né? Quer dizer, tem muita coisa, né, que está envolvida nessa questão do sono. O sono, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas, eu sempre falo para os meus pacientes, né, que é muito importante, eu brinco que é a hibernoterapia, é botar o paciente para dormir, o paciente precisa dormir. Aliás, esse é um dos 6 critérios, né, mais importantes hoje em dia, considerados para a longevidade da nossa raça. Dormir bem. Né? Então, é muito Exatamente. importante. Ítalo, às vezes o que acontece, essa coisa do cochilo, as pessoas acabam também cochilando um pouco no sofá. E Ah, aí sim. fica todo, Sim. o pescoço todo no uso travesseiro. E daí, às Uhum. vezes, também pode ser relacionado a isso. Quando a Sem pessoa fala que dúvida. aumenta, muitas vezes é porque eles falam, ah, realmente eu durmo no sofá. Eu falo, olha, de repente É. tenta cochilar na cama, que na É. verdade não é nem indicado pelos especialistas em sono tirar cochilos, não é, Ítalo? Porque pode prejudicar o sono noturno, né? Depende, né? Essa não é realmente uma indicação formal, a cesta, mas, por exemplo, tem países que é culturalmente aceito isso, e Espanha, né? Tem a cesta. Agora, realmente, se você, né, dorme extremamente mau jeito, isso vai piorar o seu zumbido, sem dúvida nenhuma. É correto, mas não é uma verdade, não é? É assim, cada Não. um, a gente vai ter que pegar aquele paciente, veja, não existe não existe uma coisa que serve para todos os pacientes. Cada paciente é único. Por isso que dizem assim, eu dou muita aula e nas aulas eles dizem assim, doutor Ítalo, qual é o melhor remédio para os zumbidos? Não existe, gente. Não existe o melhor remédio, o melhor tratamento. Não existe fórmula mágica. Né? Cada paciente ele tem que ser olhado individualmente. Né? É isso que vai fazer a grande diferença no tratamento. Não adianta você dizer assim, ó, doutor, dá certo. E às vezes os pacientes me mandam mensagem, doutor, dá certo tal tratamento? Eu digo, eu não sei, talvez dê, talvez não. Para você, talvez dê. Eu não tenho essa resposta, né? Para todos os pacientes. Exatamente. Depende do neurotransmissor. Veja bem, cada zumbido é diferente. Num paciente é diferente do outro. A quantidade de neurotransmissores, que são os hormônios neuroendócrinos que faz o zumbido aparecer, num paciente é de um jeito, no outro paciente é de outro. Talvez um remédio ajude para um paciente e não ajude no outro. Né? Não existe uma fórmula mágica. A gente tem que ver, na verdade, todos os fatores que estão associados ao zumbido. O sono, o metabolismo, a musculatura, né? Alterações anatômicas do ouvido, alterações, né, fisiológicas da função do ouvido. Então, assim, é pegar um paciente e destrinchar ele, né? Ver como é que é a audição desse paciente. A audição é importantíssima, gente. A audição é o fator número 1, né, para o zumbido. Né? A gente sabe que de cada 100 pessoas com zumbido, pelo menos 94 vão ter algum tipo de alteração auditiva. Então, cada vez mais a gente sabe, né? É multifatorial. Se engana quem acha que vai pegar um paciente e vai tratar do mesmo jeito todos os pacientes. A gente não vai ter boa resposta, né?
Não, não, é totalmente multifatorial, é isso mesmo. Interdisciplinar, multidisciplinar o tratamento. Então, tem uma pergunta aqui da Elisandra, que é: Uhum. convulsão pode dar zumbido? Convulsão pode dar zumbido. Veja, existem zumbidos de origens centrais, né? Por arritmias, né? Por focos de arritmias centrais. E esses focos de arritmias centrais, pelo mesmo jeito que pode dar tontura, pode dar aquela crise convulsiva tônico-clônica, que a gente chama, a tônica, que é um processo de contratura exagerado, a clônica, que ela tem que é um fenômeno que a gente chama meio de relaxamento e contratura. Veja, quando o paciente tem um foco arrítmico que dá uma crise convulsiva, esse foco arrítmico, dependendo da área, por exemplo, localizado no lobo temporal, que é o lobo da audição, também pode dar zumbido. Né? Então, alguns pacientes, inclusive, né, que têm crises convulsivas, podem ter auras, como auras com zumbido. Não é a coisa mais comum, né? Mas pode acontecer. Agora, dizer que isso é a causa mais frequente, não, é a causa mais rara, né? É a coisa que está ali no canto do livro. Né? Os É. pacientes, né, ficam procurando as coisas mais raras para justificar o zumbido, quando às vezes tem uma perda de audição, que é a causa número um, né? E ficam procurando lá a coisa que está lá no fundo né, do livro, né? Lá no rodapé do Sim, livro. sim. Né? Não, não É. adianta. Tem o básico ali, que a gente tem que começar pelo básico. Mas a resposta, sim, teoricamente, sim. Porque qualquer, né, alteração da via auditiva, desde a cóclea, desde da orelha externa, na verdade, desde o pavilhão, alguma coisa que oblitera o conduto, até o nervo e até o sistema nervoso central, pode dar zumbido, né? Perfeito, Ítalo. E essa importância aí da gente ver, né? Procurar investigar sempre do mais simples para o mais complexo Uhum, e não o contrário, né? Muito uhum, bom. A pergunta da Anne Bispo: zumbido que vai e volta, que para nós é conhecido como zumbido intermitente, né? Ele vai, uhum. desaparece, depois volta. Ela está perguntando, a Anne está perguntando aqui: o que pode ser esse zumbido intermitente que vai e que volta? Veja, na verdade, assim, quando a gente pega um zumbido intermitente, você pode ter, na verdade, tudo que pode dar o zumbido contínuo pode dar o zumbido intermitente, né? O que é muito comum? Por exemplo, você tem lá uma pequena perda de audição, você não teve ainda não tem um zumbido, porque na verdade para haver um processo de quando você tem a perda de audição, você começa a desenvolver uma alteração neuroplástica de toda a via auditiva, culminando, né, com a percepção do zumbido. Muitas vezes, aquela percepção do zumbido ainda não está muito clara para o paciente. E ele vai, por exemplo, e como a Karina falou, ele dá um cochilo de mau jeito, faz uma contratura muscular transitória naquele momento. Aquele estímulo da via somatosensorial é capaz de ascender para o sistema, ascender para o cérebro, e no meio do caminho ele estimula a via auditiva, né, em várias áreas, tanto numa região chamada de núcleo coclear dorsal, que é uma das áreas que está mais envolvida com essa integração entre o pescoço, a ATM e a via auditiva, como o colículo inferior, corpo geniculado medial, tem várias áreas da via auditiva que pode ter uma interferência da via somatosensorial. Então, por exemplo, você pode estar predisposto a que o zumbido se torne continuamente, mas por enquanto você ainda não percebe ele continuamente. Você pode ter uma ativação dessas áreas e em algum momento perceber o zumbido, né? Por exemplo, você pode ter, né, uma alteração transitória do metabolismo do açúcar, por exemplo, né? E com isso você fazer uma situação, né? Por exemplo, quando você come muito açúcar, você libera muita insulina. E a insulina vai lá dentro do ouvido e bloqueia umas trocas,
né, de líquido que tem dentro do ouvido, né, um líquido chamado endolinfa, que é muito importante para o potencial elétrico da via auditiva, pelo estímulo elétrico. Quando você come muito açúcar, você libera muita insulina, isso é transitório no tempo, e aí você bloqueia a bomba de sódio, potássio e ATPase do ouvido, que é essa bomba que faz as trocas, e você pode ter uma situação, por exemplo, onde há um aumento transitório da quantidade de um líquido que corre dentro do ouvido. E isso dá zumbido. Então, assim, tem diversas causas também, né, para um paciente que tem o zumbido intermitente. Né? E aí, às vezes. Muito bom. E às vezes isso pode. E às vezes isso pode, o paciente, a partir dali, ele percebeu o zumbido, ele criou uma ativação cerebral, que a gente chama de network, e a partir dali o zumbido não vai embora, né? Ou então até mesmo, né, então, em situações de estresse, né, muito intenso, né? Essa liberação de adrenalina, fica tudo muito conturbado, né? Agora, por exemplo, no Covid, várias pessoas ficaram em casa, várias pessoas que já tinham perda de audição há um tempo e não tinham percebido o zumbido, perceberam os seus zumbidos. Um grau de estresse danado, as pessoas estão muito mais estressadas, né? Estão muito mais perceptivas, né? Muito mais em silêncio, e elas começaram a perceber uns zumbidos que elas até então não tinham percebido. Então, assim, realmente tem muita coisa que envolve. Né? Não é uma coisa tão linear. Não é assim, isso é igual a isso. É assim, ó. A gente, quando pega um paciente com zumbido, eu vou perguntar do ouvido, eu vou perguntar da audição, da tontura, do zumbido, eu vou perguntar da parte metabólica, do sono, da atividade física, da alimentação, eu vou perguntar da menstruação na mulher, na andropausa no homem, né? De problemas metabólicos, de problemas cervicais, de problemas articulares, de problemas de enxaqueca, do sono, e por aí vai. Gente, a anamnese, que é a pesquisa, né, do zumbido, é uma coisa, é a pesquisa clínica da história do paciente, é uma coisa muito ampla, né? Não dá para gente, se você quiser, né, realmente, para os colegas médicos, para os colegas que estão fisioterapeutas, se quiser realmente, né, uma boa investigação, você vai ter que perguntar tudo para o paciente. Né? Senão você não está fazendo nada. É prescrição de remédio que você quer, é prescrição de fisioterapia que você quer. Né? Isso não. Para aquele paciente pode não ser muito legal. Para outro pode ser bom. Exatamente. O que eu falo no caso, né? A minha avaliação, eu não consigo avaliar menos de 2 horas um paciente com zumbido. Eu não consigo. E eu jamais farei uma avaliação que dure menos que isso para mim, né? Fazendo toda a parte complementar. Bom, teve uma pergunta aqui da Gorete, tá? Que ela também pergunta se a cervical tem relação com zumbido. O Ítalo já perguntou da questão toda que ele falou, né? Do cochilo, da questão do núcleo coclear dorsal relacionado aqui. Eu tô falando isso porque tem muitas perguntas ainda para a gente responder. Então, essa pergunta da cervical sim tem relação, tá? Para quem tem dores nessa região. E tem mais uma coisa importante, Total Karina. relação. Total relação, né? Obviamente que aí diz, Ítalo, tem gente que tem dor cervical e não tem zumbido? Pode ter, gente. Como tem gente que tem perda de audição e não percebeu o zumbido ainda, né? Agora, uma coisa importante, isso eu sempre falo para Karina, pegar um fisioterapeuta que tem uma certa vivência no zumbido faz diferença, né? Quando eu encaminho, às vezes os pacientes dizem, pode ser o fisioterapeuta do convênio. Veja, eu não tenho o menor problema em passar com o fisioterapeuta do convênio. O problema é que às vezes chega lá, o que o fisioterapeuta vai ter que fazer? Ele vai ter que olhar todos os músculos, vai palpar músculo por músculo para ver se tem modulação sobre o zumbido, se piora o zumbido, se muda o zumbido, se apita mais, se muda o tom do zumbido, alguns movimentos que tem a ver com o zumbido. Então, é uma investigação também que o fisioterapeuta faz direcionada ao zumbido. Não é simplesmente tratar a dor, né? Eu acho que isso é um ponto importante. E aí entra, quando eu mando para a Karina, por exemplo, eu já mando sabendo que isso vai ser feito. Né? Porque é, às vezes, uma dificuldade da gente. Faz 4, 5 sessões com o fisioterapeuta do convênio, bota aquela coisa que é em série, né? E liga o TENS aqui, faz esse exercício aqui, faz esse exercício aqui. Né? Tem que ser uma coisa, do mesmo jeito que a investigação ela é pormenorizada,
né? No caso da Sim. investigação da ATM, do pescoço, da parte, às vezes, neurológica, tem que ser uma coisa focada. Pode E fora falar. também que o zumbido, ele deve ser tratado dentro desse modelo biopsicossocial, que requer Sim, também, né, a claro, questão do aconselhamento, claro, né, claro. do que não falar para esse paciente e o que falar para esse paciente, as dúvidas que às Uhum, vezes esse paciente tem. uhum, Então, realmente, a experiência de um profissional que acompanha semanalmente é muito importante para que a gente pegue uma uhum. figura, explique como é que esse mecanismo do músculo que acaba influenciando no zumbido. Então, o entendimento sobre o sintoma que ele tem, e a gente sabe que isso vai desativar mais o É. sistema límbico desse É. paciente, né? Quando o paciente tem a perda, né? E quando o paciente costuma ter um fator causal e vários fatores moduladores do zumbido, né? E a gente tem que listar todos esses pacientes e tem um fator modulador que é muito importante, que é a parte central, a parte, na verdade, do sistema límbico, que é o sistema das emoções. Porque o paciente faz correlações entre a via auditiva, que é a via que por onde ele percebe o zumbido, e a via do sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, não dá o aconselhamento, o Jastreboff fala, o Jastreboff é um dos grandes papas do O zumbido, Tyler né? também, O né, Ítalo? Tyler, né? O Tyler, o Jastreboff e o Egermonte, vários estudiosos do zumbido, principalmente o Jastreboff, ele diz assim, olha, aconselhamento corresponde a 25 a 30% do tratamento. Então, tudo começa com o paciente entendendo o que ele tem. Não adianta, né, ou você prescrever drogas maravilhosas, tratamentos maravilhosos, se o paciente não entende o que ele tem. Né? A parte cognitiva do zumbido ela é fundamental, gente. Fundamental. Né? Eu sempre começo com ela. Né? A gente tem um treinamento para isso, né? Eu fiz o curso de Jastreboff há 20 e poucos anos, né? E a gente tem um treinamento para explicar para o paciente como as coisas acontecem. Eu sempre digo que o meu paciente, ele também, de alguma forma, se torna doutor em zumbido. Ele tem que saber do zumbido dele, ele tem que saber os riscos, ele tem que saber tudo, porque só vai conseguir um processo que a gente chama de neutralização se ele tem ciência sobre o zumbido dele. Senão, o zumbido dele vai continuar sendo um monstro muito grande na cabeça dele. Então, vamos lá para as Perfeito, perguntas, gente. senão a gente não responde. Para o HIV, veja, o HIV é uma situação bem complexa em relação. Então, estão dizendo que está sem som, né? Eu não sei. Eu acho que, deixa eu ver. Aqui para E mim está agora, funcionando travou bem. ainda? Eu tô te ouvindo, Ítalo. Ela E está eu? dizendo, Ítalo, te ouvinos. Então tá. Ó, você travou um pouco, mas agora voltou. É, Então é o seguinte: quanto à questão do HIV, é uma coisa um pouco mais complexa, né? Você diz assim, todo paciente com HIV tem zumbido? Não, absolutamente, né? Agora, o HIV por si só, né? O próprio vírus, né? É uma doença inflamatória. A longo prazo, ele pode dar uma pequena perda de audição. Não é comum, né? Mas a gente vê. Outra coisa é que tem muitas doenças associadas ao HIV que também podem dar, né, alterações auditivas e, portanto, zumbido. Porque quando eu falo de zumbido, né, a gente sempre começa com a questão da audição. Né? Sim,
né? Algumas doenças como citomegalovirose, né? Algumas doenças oportunistas que podem dar, né? Alterações auditivas e, portanto, zumbido. E algumas medicações, não todas, têm uma certa toxicidade, né? Não é uma coisa tão comum, né? Alguns remédios também do zumbido podem dar depressões, né? Como a efavirenz, pode dar alterações, né, cognitivas e psiquiátricas que também podem mudar o jeito que a gente enxerga o zumbido. Então, quando a gente pega o paciente com HIV, eu tenho que ver o paciente em si, o vírus, como é que ele foi, na verdade, né, como é que ele foi tratado. Eu tenho que ver todas as medicações e estudar cada uma das medicações, né, se ele tiver perda, para ver se aquela medicação pode ter, né? Porque às vezes você faz medicações também não somente para o vírus, como para alguma doença que está associada ao HIV. Né? Então, por exemplo, então é realmente uma coisa complexa. Mas sim, existem drogas que podem ter ototoxicidade. Alguns antibióticos, por exemplo, né? Pacientes que internam em UTI, aminoglicosídeos, né? Diuréticos, remédios que têm ototoxicidade que também pode, né, comprometer. Então é assim, ó, quando eu pego o paciente HIV, eu listo todas as medicações e vou procurar uma a uma para ver da ototoxicidade daquela droga se tem uma perda de audição. Né? A gente sabe que tem Perfeito, drogas Ítalo. também que não dão perda de audição, mas são ototóxicas, como, por exemplo, a aspirina. Né? A aspirina e todos os derivados da aspirina são drogas extremamente zumbidotóxicas. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com os Anti-inflamatórios, né, Ítalo? anti-inflamatórios. Ô, Os Ítalo, e também anti-inflamatórios. tem muita relação com o tempo e a dosagem alta do medicamento Tem. para ser Tem, ototóxico? tem, mas algumas drogas são assim, outras não necessariamente. Você pode tomar dois comprimidos de aspirina e pode ter zumbido pela aspirina. Você pode ter tem remédios que você toma um aminoglicosídeo, você pode tomar uma dose de amicacina para tratar uma infecção urinária numa UTI e dar perda de audição e zumbido. E Então, a assim, hidroxicloroquina? a hidroxicloroquina tem uma ação tóxica conhecida, mas ela termina sendo um pouco mais dose dependente, ou seja, quanto maior o tempo de uso, maior a chance de lesar a audição. Então, existe isso bem definido, tanto para hidroxicloroquina como para cloroquina, né? Tudo bem, Karina? Travou. Uns são mais que outros. Tá Olha, me tem ouvindo? antidepressivos que são sabidamente. Tô. Tem antidepressivos, né? Alguém não está me ouvindo, estão dizendo sem som. O som da Karina que travou. Tá? Estão dizendo aqui que o som da Karina travou. O meu estão ouvindo, gente? Né? O meu tá sem som. Tá? A Karina cíclicos, né? Como a amitriptilina, né? A própria nortriptilina, que são conhecidos pela ação ototóxica e geradora de zumbido. Né? Ou seja, eles podem dar zumbido pelo remédio em si. Você pergunta, então, você já teve paciente que tomou amitriptilina e não teve zumbido? Eu já tive paciente que toma há décadas amitriptilina, né, e não desenvolveu zumbido. E eu já tive paciente também que usa amitriptilina há 10 anos, desenvolveu zumbido há uma semana, né? E eu não vou tirar a amitriptilina dele porque provavelmente não é ela que está dando, né? Eu Uhum. tento sempre tratar outra coisa antes, né? Para eventualmente mexer nela se ele já está usando. Agora, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, ai, mas a sertralina, o escitalopram, né? Ah, podem dar zumbido. Pode, gente, mas você sabe como é que é feita uma bula? Você dá o remédio para 30 mil pessoas aqui, dá um placebo para 30 mil pessoas.
No meio do caminho, você vai acompanhando os dois grupos. No grupo que tem... Zumbido é uma coisa muito comum, né? Zumbido é uma coisa muito comum, né? De cada 5 pessoas no mundo, uma tem zumbido, né? Aí você dá remédio para os dois. Nos dois grupos você vai perguntando, olha, você teve algum sintoma? Aí a pessoa diz assim, olha, eu tive zumbido, doutor, tomando esse remédio, né? Aí você diz assim, você acha que foi pelo remédio? Ah, eu acho que foi pelo remédio. Quando eles abrirem o cego do remédio, todo aquele grupo, né, que estava tomando o remédio, que vai para a bula, porque o laboratório tem, de alguma forma, se proteger, né? Então, de um modo geral, se você me diz assim, sertralina dá zumbido, então estalopram dá zumbido. Veja, eu já tive pacientes que tiveram a impressão que começou com o uso do antidepressivo, mas a maioria dos pacientes se beneficia com antidepressivos. Sim. Né? Então, se você está deprimido, se você está ansioso, porque hoje em dia a gente trata a ansiedade também com antidepressivo. A gente não usa muito mais aqueles antigos ansiolíticos, tarja preta, benzodiazepínico, a gente não usa isso mais na prática. Quando a gente usa é por um luto, é por um período de 15 dias, né? Porque a gente sabe que tem alterações de cognição, de memória e outras coisas associadas, né? Então, às vezes a gente trata um antidepressivo, um paciente que está ansioso, um paciente que está deprimido, se beneficia muito, melhora o sono, ajuda a relaxar, tem antidepressivos que têm ação muito boa para o pescoço, né? Para a ATM, né? Então, ajuda sim, né? E eu acho que não tem que tirar os antidepressivos. É mais uma vez, tem que olhar paciente por paciente. Você tem que combinar com o seu paciente, né? Exatamente. Vamos começar. Se você aparecer uma piora ou se você, né, tiver qualquer coisa, a gente suspende, né? A gente suspende, mas não vamos quebrar, né? Porque na verdade a gente queima muita coisa se a gente for pensar assim. Né? E é mais uma vez, como eu digo, cada paciente é um paciente. E é aquele paciente que eu vou olhar. Muito bom. Então, tem uma pergunta aqui da Kátia, que é uma pergunta interessante, assim. Ela pergunta assim: existe diferença da pessoa que ouve o zumbido, percebe o zumbido aqui nos ouvidos, e aquele que fala que percebe na cabeça? Na verdade, quando a gente tem um zumbido, querem que o zumbido ele é mais central, né? Mais no meio da cabeça, ou dentro da cabeça, né? Tem outros pacientes que têm uma perda mais unilateral e que percebem o zumbido mais de um lado. Tem pacientes, por exemplo, que têm um problema cervical que influi na via auditiva de um lado mais do que do outro. E o zumbido é mais de um lado do que do outro. Então, não. Tecnicamente, havia uma tendência a se acreditar que os zumbidos de origem centrais, eles eram mais na cabeça. E os de origem periférica, ou seja, de origem no zumbido, né, fossem mais, né, no ouvido. Isso não é verdade. Isso absolutamente não é verdade na prática clínica. Eu não vejo isso na prática clínica. Né? Eu entendo, né, que tem pacientes que têm perdas auditivas periféricas bilaterais, né, perdas de audição, e, na verdade, eles têm a mesma percepção no meio da cabeça. Né? É só pela simetria. Né? É aquela coisa que quando o paciente tem uma baita perda e não quer usar aparelho, ou quer usar aparelho de um lado só, mas tem perda dos dois lados, zumbido dos dois lados. Né? E eu digo para ele, olha, você usa o óculos com a lente do lado e um vidro do outro? Não, você vai tentar compensar os dois olhos, porque a sua visão é aqui, ó, é centralmente. A perda de audição bilateral, você tem que corrigir os dois lados. Né? A mesma coisa da mordida, às vezes está ruim um lado, o outro lado, né, complica a partir daquela assimetria de perda. Mesma coisa o pescoço, né, Karina? Né? A nuca, né? A região suboccipital aqui, né? Você vê que, na verdade, gente, tem que integrar tudo, né? Não dá pra gente... Medicina não é uma coisa aritmética, ela não é literal, não é X igual a X.
Não, é X mais Y mais Z mais H igual a N, né? Tem muitas coisas que a gente tem que olhar no paciente. Eu sempre falo isso, né? É meu discurso, né? E eu acho que, assim, com isso, eu vejo que os pacientes têm uma melhora muito grande, né? Ele tem uma melhora muito grande. Às vezes eu vejo também, Karina, o pessoal diz assim, eu fui no médico, ele olhou tudo. Olhou tudo o quê? O que que ele olhou tudo? O que foi o tudo, né? Ele viu como é que estava seu sono, né? Ele estudou o seu nervo auditivo, o que que é o tudo? Então, eu acho que realmente, né? É muito comum, Ítalo. Chega no meu consultório também e fala, olha, eu fui em vários médicos, viram tudo. Quando eu vou ver atrás os exames para eu anotar na sua ficha, quando eu vejo, eu falo, gente, não fez uma audiometria, sei lá, uma emissão acústica, não fez um bera, não fez uma ressonância magnética, não fez um screening de um exame laboratorial completo que vocês pedem. Não pedem. Não, não, não. Eu acho que é isso, Karina, assim, fazer tudo, para mim, quando o paciente diz assim, olha, doutor, ele às vezes me manda, doutor, eu fiz tudo, o senhor acha que tem mais alguma coisa para fazer? Eu digo, olha, eu vou precisar te ver, né, para dizer isso para você. Não tem jeito, não tem jeito, não tem uma, né? Tem pacientes que melhoram muito. A maior parte dos pacientes melhoram de algum jeito. Tem pacientes que têm cura? Tem pacientes que têm cura. Né? Tem pacientes que têm cura, né? Agora, todo paciente vai ter cura? Não, né? Não. Não, não, Não. né? Agora, E a esse gente paciente... sabe assim, né, Ítalo? A grande maioria melhora, né? Quando bem tratado corretamente, a maioria melhora. Eu noto assim, as pessoas falam, não teve jeito. Eu tenho certeza que essas pessoas que se trataram, elas melhoraram do zumbido. Só que às vezes elas esperam a cura. E a gente sabe assim, a cura, ela existe, só que ela não é para todo mundo, é para uma parcela. Então, eu sugiro que procurem alguém, né, que realmente seja mais especialista na área do zumbido, né, para ter uma opinião, né? Obviamente, né, que tem colegas, né, extremamente interessados. Não precisa ser um especialista em zumbido, né? Mas se for é melhor, obviamente, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Gil Lima. Zumbido e disfunção da tuba auditiva. Tem relação? É possível ter cura nesses casos? Você já teve casos de cura quando a disfunção é tubária? Sim, sim. Toda disfunção tubária, o que é a disfunção tubária? Né? Existe um caninho entre o nariz e o ouvido. Né? Quando você tem muitos problemas de rinite, muitos problemas, uma sinusite aguda, uma coisa assim, você entope a tuba auditiva, essa tuba auditiva não funciona bem, e isso vai se transduzir numa alteração da ventilação do ouvido. Pode ser só, né? Sabe aquela sensação de subir serra, ou estar no avião, subindo no avião, aquela sensação de abafamento? Aquilo é uma disfunção tubária. A disfunção tubária, muitas vezes, se for a causa do zumbido, ela melhora e melhora o zumbido junto. Né? Agora, tem que ver, porque às vezes as pessoas têm uma disfunção tubária e tem também uma perda de audição por outro motivo. Então, nem sempre, só tratando a disfunção tubária, você vai melhorar, né, o zumbido. Né? Então, tem realmente que ver. Ela também perguntou se esse tratamento seria com cirurgia. Depende, porque, por exemplo, se você tem uma disfunção tubária, né, existem medicamentos que você pode tratar o nariz e eventualmente melhorar. Agora, se você, por exemplo, faz uma disfunção tubária e acumula líquido dentro do ouvido, às vezes você vai ter que botar um tubinho no ouvido para melhorar a audição e melhorar o zumbido. Né? A mesma coisa, qualquer doença da orelha média, por exemplo, pessoa que tem perfuração, pessoa que tem, né, os estudos mostram que quando você corrige a perfuração, você tem uma otite média crônica, uma inflamação crônica do ouvido. Quando você corrige a disfunção da orelha média, você melhora o zumbido. As cirurgias, por exemplo, para otosclerose,
melhoram o zumbido em 70% a 80%. Tem estudos falando da Adriana Lima, por exemplo, uma colega, 78%. Então, né, tem como tratar e se tem como melhorar. Agora, não é mais uma vez, né? Quando a gente pega um paciente com zumbido, a gente tem não só a disfunção tubária. Às vezes você tem a disfunção tubária, tem problema metabólico, tem uma perda, tem um pescoço contraído. Então, às vezes você diz assim, ah, mas eu tratei minha disfunção tubária e não melhorei meu zumbido. Porque não só era isso que tinha para tratar, né? Então, realmente é um conjunto de coisas, tá? Uhum. Ô, Ítalo, tem uma pergunta aqui da Tati Jane. Quem é diabético há 10 anos pode passar a ter o zumbido só agora? Pode, óbvio, pode, né? Olha, a diabetes é uma doença que vai alterar a parte sensorial, a parte das células ciliadas, a audição, então, das células ciliadas. A diabetes vai alterar a vascularização, a quantidade de oxigênio que vai para o ouvido, porque os vasos estão mais entupidos. A diabetes vai alterar os nervos da audição, de um modo geral. Então, a diabetes, ela é uma doença. Ítalo travou um pouquinho aqui, vamos aguardar. Deixa eu ver se ele volta, que às vezes trava um pouquinho. Infelizmente, a internet está muito ruim. Voltou agora, Agora voltou. 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 Então, quanto mais antiga vai ficando a diabetes, não tratada, ela tem mais chance de lesar o ouvido. Né? E aí você diz assim, ah, Ítalo, mas então lesou o ouvido não tem jeito? Tem jeito, gente. Tem como melhorar. Você diz assim, ai, né? Eu sempre falo que, veja, tudo começa com o ouvido. Há um processo de plasticidade, de modificação, que vai modificar o cérebro. Modificando o cérebro, você pode ter, esse cérebro pode fazer várias conexões com a área do sono, com a área da memória, com a área da emoção. E se você trata essas coisas também, né, você também tem chance, né, de melhorar, né, a audição. Por exemplo, tem gente que diz assim, ah, doutor, olha, meu zumbido, eu talvez não tenha, ele não tenha desaparecido, mas eu passo a semana inteira, não estou mais percebendo ele. Por quê? Porque o cérebro é capaz, naturalmente, Karina, de inibir a atenção ao zumbido, né? Completamente. Como qualquer outro som. Você pode estar numa batucada, se você tiver com sono, né? Você cochila e você dorme, a batucada ali do seu lado. Ah, o zumbido está dentro do ouvido. Agora, se o zumbido significar perigo, né, risco, se você, né, criar, na verdade, né, ativações de medo, né? Ah, não vai melhorar, não vai melhorar. Esse desgraçado, esse desgraçado, esse desgraçado. Você cria uma atenção sobre o cérebro que você, por mais que faça dezenas de coisas, o seu cérebro não consegue esquecer. Eu sempre falo daquela coisa da dor fantasma, né? Você tem um braço que está necrosando e você precisa amputar o braço, né? Você precisa amputar o braço. Por mais que você ampute o braço, né, o cérebro ainda continua sentindo dor, né, no braço. Então, realmente, é muito importante a gente também ter uma visão. Né? Quando a gente trata do zumbido, a gente vai tratar do zumbido por si só, a origem, a causa, os fatores moduladores, e a gente também precisa tratar um pouquinho essa parte emocional. Né? Mas são coisas diferentes. Né? Não é, você diz assim, ai, mas o meu zumbido é só pela minha ansiedade, Ítalo. Não, geralmente tem um fator que causou. A ansiedade é uma coisa que modula o zumbido, aumenta
o jeito que a gente enxerga o zumbido. Se você tiver, eu sempre falo para os meus pacientes, imagina que hoje você nasceu o seu neto. Você está extremamente feliz. Por mais que o zumbido seja uma coisa chata, você às vezes naquele dia nem pensou no zumbido. O seu cérebro é capaz, naquele dia que você teve o nascimento da pessoa que você mais ama, de apagar completamente a atenção. E ele está lá, mas o seu cérebro apaga. Só que o cérebro não vai apagar uma coisa que signifique perigo, né? Porque tudo que significa perigo, o cérebro tem que cuidar de alguma forma. Então é muito importante que as pessoas, os médicos, as físios, as fonos, os dentistas, as pessoas que trabalhem com isso, possam explicar para o paciente e trabalhar a reação ao zumbido. Porque quando a gente trata de zumbido, a gente trata de duas coisas, da percepção do zumbido e da reação a ele, né? Tá bom? Karina? Oi, eu tô te escutando. Então, A maior parte do tempo. tô. E chega uma hora que esse zumbido vai pro outro lado, esse aqui some e depois ele volta para cá de novo. O que é isso? Então, pelo mesmo motivo que eu falei, você pode ter, né, um fator causal e vários fatores moduladores. Então, por exemplo, naquele dia tá com dor no pescoço do lado direito, e aí o zumbido aparecer daquele lado. No outro dia, você pode, na verdade, fazer uma reação contralateral para ajustar aquele lado que estava doente. E aí você percebe zumbido do outro lado. Então, aquele lado acontece. Tá. Tem outra pergunta aqui que é a seguinte: por que tem pessoas que têm perda auditiva, mas não tem zumbido? Uhum. Então, existe um estudo clássico de 1950 e lá vai bolinha, 53, do Heller e Berger, que eles colocaram indivíduos jovens, né, numa cabine anecoica, uma cabine sem som, e pedia para eles escutarem os sons do próprio ouvido. E olha que interessante, 93% dos pacientes que entraram na cabine, indivíduos jovens, informalmente, né, com audição teoricamente normal, eles diziam, engraçado, eu tenho um zumbido, eu tenho um barulho no ouvido. E no mundo contemporâneo de muitos sons, eles nunca tinham escutado os zumbidos do ouvido dele. Então, existe sim pessoas que têm zumbido, né? E que nunca prestaram atenção no zumbido. Eu tenho um paciente que a primeira vez, ele tinha um barulho no ouvido há 20 anos, e eu fui dar uma aula para uma colega, e a colega comentou com o marido, né? Olha, eu tô E aí ele tinha 20 anos, o zumbido, e nunca tinha percebido, não, parado para prestar atenção. Naquela noite, o zumbido veio com tudo. No outro dia de manhã, ele estava tentando passar no meu consultório. Eu sempre falo essa história, que essa história é muito clássica. Então, existem muitas pessoas que não têm perda de audição e não têm zumbido. A gente costuma dizer, né, isso, a Sandra gosta muito de dizer, que o zumbido, muitas vezes, ele é necessário,
mas nem sempre é suficiente para desenvolver o zumbido. Às vezes você tem a perda de audição pequena e você vai desenvolver o zumbido quando a audição piorou um pouquinho mais, quando passou muito tempo para o cérebro tentar ajustar e o cérebro não conseguiu, quando você ficou mais estressado por conta da pandemia, quando você contraiu mais o pescoço da tensão, quando você dormiu mais pior naquela noite. Então, realmente, né, é multifatorial, é multifatorial. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque agora Tá. chegou o momento da despedida. Gente do céu, eu queria ficar aqui mais tempo. Realmente não dá nem para dizer, olha, vamos fazer próxima semana, porque a gente está chegando em período de Natal, Ano Novo, todo mundo viajando. Fica super complicado. Mas olha, eu anotei aqui todas as perguntas e na próxima oportunidade, no próximo ano, eu vou fazer, continuando essas perguntas, e quem vai estrear a live do próximo ano será o Dr. Ítalo, tá? Ele sempre começa e fecha. Que ele tem pé quente. Ele tem pé quente, dá sempre dó. O pessoal ama. O pessoal que elogiou muito a live. Muitos falaram que foi a melhor live que eles viram. Então, assim, o Dr. Ítalo sempre é muito, além de ser muito querido, ele é muito competente nos congressos. As aulas dele são sempre lotadas e disputadas para todo mundo assistir. Então, assim, teve gente que perguntou aonde era que o Dr. Ítalo atende. Ele atende em São Paulo, tá? Ele atende em São Paulo, ali na Rua Oscar Freire. Em São Paulo. Tá bom? Gente, olha, primeiro lugar, meu amigo, eu quero obrigada, me despedir. Você fez um sacrifício enorme de estar aqui nesse momento, por essa uma hora. Você sempre muito, hoje muito foi muito mais detalhado complicado. nas suas explicações. E eu quero agradecer. Hoje foi um pouco complicado. Eu quero pedir desculpa, porque realmente hoje, quando você me disse assim, Ítalo, tá lembrado que é a sua live? Eu disse, meu Deus do céu, eu vou estar num lugar que não pega muito bem, mas enfim, eu fiz o meu. Travou um pouquinho. Gente, eu queria, assim, agradecer do fundo do meu coração, muito, 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 a presença de vocês. Eu sei que muitas me acompanharam durante todo o ano. Também a todas as pessoas, a vocês, né, que sempre perguntando, sempre muito carinhosos, sempre elogiando as nossas lives. Então eu faço isso por vocês, tá? Porque eu sou, como eu já falei, eu sou assim apaixonada por zumbido. Eu estudo zumbido há 20 anos e eu não me canso de tentar, eu me esforço muito para ajudar as pessoas que têm zumbido. Eu costumo falar que a meta de vocês é a minha meta. Então, se a meta de vocês é melhorar do zumbido, eu trago isso como uma meta. Eu me esforço muito para que vocês tenham realmente as melhores informações. Para quem me procura o melhor atendimento, eu tento fazer de tudo com uma... vestir um pouco mais, não esperar só do profissional, tá? Então, vistam a camisa, invistam no tratamento, realmente, tá? E façam uma aliança terapêutica com os profissionais, bem bacana, tá bom? Gente, obrigada. O Ítalo caiu, travou, mas, olha, próximo ano ele vai iniciar a nossa live, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham um Natal muito especial, que vocês tenham um ano muito
incrível, acho que para todos nós, né? Todo mundo tá precisando, mas principalmente assim, um ano sem zumbido ou simplesmente pelo menos um ano com menos zumbido. Então é isso que eu desejo para vocês, tá bom? Do fundo do coração. Um beijo grande para todos e obrigada mesmo por vocês estarem aqui, tá? Um beijo. Tchau, tchau.